Salve, meu querido aluno, salve, minha querida aluna, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Francisco Mário, sou professor de Direito Constitucional e venho aqui com muito gosto, com muito prazer, com muita alegria, a convite do Aprovação PGE para a gente encerrar o ano com chave de ouro, conversando com vocês sobre atualização, emendas à Constituição e atualização jurisprudencial do que aconteceu em 2022. A gente nessa conversa aqui vai fazer uma retrospectiva, a gente vai conversar, vai dialogar, vai bater um papo sobre as emendas constitucionais mais importantes que foram promulgadas em 2022, bem como as decisões do STF causaram mais impacto. E claro, um olhar do concurso para advocacia pública. Então a gente vai passar aqui, né, fazer aquele polimento para vocês começarem 2023 com o pé direito, conhecendo tudo que foi importante em 2022. E olha que aconteceu muita coisa interessante nesse ano, beleza? Simbora, vamos bater um papo, vamos conversar. Galera, então aqui Francisco Mário, meu Instagram tá aí, prof. F. Mário. E o merchandising aqui, meu livrinho de coração, Diálogos sobre Direito Constitucional pela editora Juspódio. Para quem não conhece o livro, ele está aqui, ó. Está aqui no cantinho aqui. Está aqui desse lado também, ó. Você consegue ver aqui também desse lado. Está aqui no cantinho. Essa capinha aí mais vermelha escura é da segunda edição. A outra branquinha com vermelho mais clarinho foi a primeira edição. A primeira edição esgotou, vendeu muito bem, os alunos adoraram. A gente fez a segunda edição, colocando mais conteúdo, colocando mais diálogos. O nome diálogo não é à toa, é uma conversa entre aluno e professor, isso mesmo. Você pegar o livro, você vai ver, o livro todo tem esse formato. Conversa entre aluno e professor. O professor explicando, eu explicando para um aluno imaginário, né, você no caso. Você pergunta, eu respondo. Né, é uma linguagem muito fluida. Eu sempre tomo esse cuidado de falar, não confundir linguagem fluida com linguagem superficial. Não. Os temas são abordados com profundidade, controle de constitucionalidade, eu esgoto o tema direitos e garantias fundamentais. A gente vê com muita profundidade, a parte de teoria geral da Constituição também a gente vê bastante, temas relevantes para quem vai prestar concurso para advocacia pública. Então, os temas são abordados com profundidade, uma linguagem muito fluida, cheio de gráficos, organogramas, tudo que eu sei que vocês gostam para leitura fluir, né, mais facilmente. Ao final de cada diálogo, um resumo sobre aquilo que foi conversado para você consultar sempre que precisar. Eu sou concurseiro há décadas. Hoje em dia estou na Procuradoria do Estado de Pernambuco, já fui procurador federal, mas não acabei. Eu saí dos concursos, mas o concurso não saiu de mim. Eu saí do concurso decidindo não fazer mais prova como candidato a uma vaga, né? Porque eu estou muito feliz onde eu estou hoje em dia, mas o concurso não saiu de mim. Eu estou sempre realizando provas, ver o que cai, ver o que não cai, ver aquilo que é preciso para facilitar, pegar na mão de você e facilitar a sua aprovação, tentar deixar a aprovação mais próxima, facilitar esse caminho, mostrar o caminho das pedras. E no livro eu coloquei toda essa expertise, então tenho certeza que vocês vão adorar. Está lá pela editora Juspod, inclusive vocês podem baixar algumas páginas gratuitamente para verificar a linguagem, ok? Tá bom de conversa, tá bom de merchandising, simbora. Vamos conversar aqui sobre, nessa primeira parte, vamos conversar aqui, galera, sobre as emendas constitucionais que foram promulgadas, em 2002. E olha que foram muitas, né? O que a gente mais teve foi emenda promulgada em 2022. Aqui eu tenho para vocês 11 emendas à Constituição. Interessante aqui que no dia 14 de julho, ó, dia 14 de julho, só nesse dia foram promulgadas 3 emendas. E tudo indica que a gente vai ter alguma emenda ainda até o final do ano, né? A gente tem aí transitando a PEC da transição, né? Tramitando a PEC da transição. Na data de hoje, que eu estou gravando, ela já foi aprovada no Senado Federal. Então tudo indica que a gente vai ter mais um aí. A gente não vai conversar sobre todas, galera, né? São muitas emendas à Constituição, a gente tem que selecionar. Então eu selecionei aquelas que são mais importantes para fins de concurso público. E o objetivo aqui também não é esgotar o tema, né? É dar para você o conhecimento de que houve essa emenda e falar rapidamente do que a emenda constitucional trata, né? Então esse é nosso objetivo. Simbora, vamos conversar aqui sobre a primeira emenda à Constituição que eu reputo importante. Vou até tomar uma aguinha hoje, uma aguinha antes. A emenda constitucional número 115.
altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre direitos e garantias fundamentais, bem como fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Né? Muita gente entendia, inclusive, que seria desnecessário uma emenda à Constituição tratando pontualmente desse aspecto, né? Porque o próprio direito à intimidade previsto lá no artigo 5º 10 da Constituição, ele já traria esse tipo de proteção. E a definição de competência também não seria tão irrelevante você determinar, porque isso envolveria direito civil, naturalmente a competência seria uma competência da União. Porém, o Constituinte, que ao meu ver acertadamente, levando em conta a importância, a relevância que esse tema, né, proteção de dados, é algo relevante, não só para agora, mas também para o futuro. Então, já visualizando essa importância, essa relevância, ele fez questão de deixar muito claro na Constituição que essa proteção constitui um direito, uma garantia fundamental e quem deve tratar do assunto, quem tem a competência para tratar da matéria. Beleza? Então, olha aqui, ó. O que ela faz? O primeiro ponto que a emenda faz é ampliar o rol de direitos e garantias fundamentais. Né? Incluiu aqui o artigo 5º, inciso 79 na Constituição, para dizer o seguinte: é assegurado nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Essa lei, como a gente vai ver aqui, tem que ser uma lei federal, porque a Constituição, né, atribui essa competência privativa à União, e a gente tem essa lei, a Lei 13.709. É a Lei 13.709, a LGDP, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o primeiro ponto é esse aí. Segundo ponto que a emenda traz é a definição de competências materiais e competências legislativas. Então, o artigo 21, que trata da competência exclusiva da União, a competência material. Uma competência não legislativa, é uma competência administrativa. Ela fala que compete à União organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. E o artigo 22, né, trata da competência privativa da União, a competência legislativa, uma competência para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Né? Essa lei 13.709, ela trata do assunto, né? Como eu falei, né? Isso aí está dentro do direito à intimidade, mas o Constituinte acertadamente fez questão de deixar o assunto muito claro na Constituição Federal, tanto com relação ao novo direito fundamental, novo no sentido de ser expresso, específico, porque já havia proteção no âmbito do direito à intimidade, bem como definir com exatidão essas competências para não gerar qualquer dúvida. Lembrar que o Estado-membro ele poderia tratar do tema se houvesse uma delegação da União, porque a competência privativa, lá do artigo 22, ela pode ser delegada aos estados por meio de lei complementar. Por enquanto, né, não há essa situação ainda. Vamos ver se no futuro haverá. Então, vimos aqui a primeira emenda, como eu falei, são comentários muito rápidos, galera. O objetivo aqui não é esgotar o tema. Segunda emenda, importante também, isso pode ser cobrado numa prova de constitucional ou numa prova de tributário, é a emenda número 116. Né? Acrescentou o parágrafo 1º-A ao artigo 56 da Constituição, 156, para prever a não incidência sobre templos de qualquer culto do IPTU. Até aí não há novidade, a novidade vem agora. Ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel. Isso aqui é importante, hein, galera? Quem vai fazer prova de advocacia pública municipal, nem preciso falar a relevância disso, né? O IPTU é um tributo de competência do município. Não, então, a conteúdo da emenda constitucional versa sobre imunidade tributária das igrejas e templos de qualquer culto. A gente sabe que o artigo 150 da Constituição trata da imunidade tributária e prevê lá a imunidade tributária para a igreja e templo de qualquer culto. Lembrar que o Supremo entende, né, que a maçonaria
ela não se amolda ao conceito de igreja ou templo de qualquer culto, logo ela não faz jus a essa imunidade tributária lá do artigo 150. Maçonaria não faz jus a essa imunidade, beleza? Não faz jus à imunidade geral do artigo 150, muito menos essa aqui que a gente está analisando agora. Então, artigo 156, compete aos municípios instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, o famoso IPTU. Aí vem o parágrafo 1º A. O imposto previsto no inciso 1º do CAPT, o IPTU, ele não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade que trata a linha B do inciso 6º do artigo 150 da Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Ou seja, né, o imóvel nem pertence à igreja, nem pertence ao templo, pertence a um terceiro. E a igreja, o templo, está lá ocupando, usando, exercendo o direito de uso e fruição daquele bem na condição de locatária. Haverá a imunidade tributária por razão disso, né? Porque muitas vezes o proprietário ele passava essa conta do IPTU para, né, a igreja, para o templo, né? Então é assim, é praxe do mercado. Normalmente quem paga esse IPTU é o locatário, não é o locador. Então, atento a essa realidade, se estendeu essa imunidade para as igrejas e templos, ainda que ela seja apenas locatária do bem imóvel, beleza? Então, mais uma emenda aí que a gente analisou. Vamos para a próxima. Emenda constitucional número 117. Trata aí da questão da organização dos partidos políticos. Altera o artigo 17 da Constituição para impor a partido político. Imposição, hein, galera? Olha, impor a aplicação de recursos do fundo partidário na promoção e difusão da participação política das mulheres, bem como a aplicação de recursos desse fundo e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a divisão do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão no percentual mínimo, aqui, ó, se liga, de 30% para candidaturas femininas. Isso aí é um movimento que já está há muito tempo, galera, no sentido de tornar mais isonômica a participação da mulher, né, no meio eleitoral. As mulheres são a maioria dos eleitores. E a gente tem pouquíssimas eleitas. Né? Então, com finalidade de inserir as mulheres, acertadamente, o Constituinte vem dando esses sinais de isonomia no sentido da igualdade material, né? No sentido de incentivar essa inserção. Então, o conteúdo impõe destinação específica a percentual de fundo partidário. O que é que ela faz aqui? O artigo 17, parágrafo 7º, com a redação que ele tem, passou a ter, né? Os partidos políticos devem aplicar no mínimo. Se liga que é sempre no mínimo, hein, galera, aqui. Aqui, perfeito para uma prova objetiva, né? No máximo. Não é no máximo, é no mínimo. 5% do recurso do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários, né? Então tem que aplicar no mínimo 5% do fundo partidário, que é um fundo com muito dinheiro, né, na criação e programa e manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres. Então, primeira modificação importante trazida pela emenda. Se atente aí esse percentual de no mínimo 5%. O montante do fundo especial, lembra qual é o fundo? Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também parcela do fundo partidário destinada à campanha eleitoral. E terceiro item, tempo de propaganda gratuita. Então aqui a gente tem três situações, né? Envolve montante do fundo especial de financiamento de campanha, parcela do fundo partidário que é destinada à campanha eleitoral, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e televisão. A ser distribuídos pelos partidos as respectivas candidatas. Isso aqui vai para ser utilizado pelas candidatas, hein, galera? Deverão ser no mínimo, mais uma vez, no mínimo, 30%. E vai ser proporcional ao número de candidatos. E a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção
pelas normas estatutárias consideradas autonomia e interesse partidário, tem que ser respeitada a autonomia partidária com relação ao tema. Muito cuidado aí quais são os fundos que vão compor isso aí, a questão do tempo de propaganda gratuito no rádio e televisão e aos percentuais, beleza? 30% destinado a candidatas de forma proporcional e com relação ao fundo anterior, né, que é o fundo partidário, 5% para programa de promoção e difusão de participação política das mulheres. Simbora, vamos seguir em frente. Próxima emenda, emenda número 120. Isso aqui é interessante, hein, galera? Vou explicar por que eu coloquei ela aqui. Acrescenta os parágrafos 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao artigo 98 da Constituição para dispor sobre responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo SUS, na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividade de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias. Né? Mário, por que tu achasse isso importante? Acho não, isso é importante. Não apenas pela situação em si, mas a questão que a gente vai verificar aqui que é uma fixação de um piso remuneratório para esses servidores, né? Para esses servidores. E sempre se uma questão que sempre estados e municípios enfrentam muito por meio das advocacias públicas respectivas é a possibilidade ou não de lei federal impor piso remuneratório para servidor estadual ou servidor municipal, diante da autonomia que os estados e municípios têm. Como regra, servidores estaduais e municipais, eles recebem valores fixados em lei estadual ou em lei municipal, lei do respectivo ente. Mas quando é que uma lei federal pode impor um piso a uma categoria de servidor e esse piso vai ser aplicado a estado e município? E aqui, atenção. Claro que fixar piso remuneratório é competência da União, é expresso na Constituição Federal. Né? Direito de trabalho. Né? Tem de ser expresso na Constituição também, especificamente com relação a pisos. Então, fixar piso remuneratório é por norma federal, é competência da União. A questão é, será que esse piso se aplica a servidores? Uma coisa é você aplicar um piso remuneratório empregado em iniciativa privada, por exemplo. Ou empregado público, regido pela CLT. Outra questão é você aplicar piso a servidor público ocupante de cargo efetivo, ocupante de cargo temporário, servidores estatutários, servidores que são regidos por estatutos do respectivo ente. Quando é que a União ela pode fixar piso remuneratório a ser aplicado para servidores estatutários? A resposta vem só quando a Constituição possibilita, galera. Nas hipóteses que a Constituição possibilitar, é possível. Quando a Constituição não possibilita, por quê? Porque isso aí é uma restrição à autonomia do ente. Então tem que estar previsto na Constituição Federal. Como regra, os entes fixam a remuneração dos seus próprios servidores. Quando a Constituição possibilitar exceção, essa exceção é possível, ok? É o caso aqui. A gente vai ver que vai haver a fixação de um piso a ser aplicado a servidores locais, inclusive, estaduais e municipais. E nesse caso aqui, a própria Constituição já diz a origem a origem orçamentária, a origem financeira para se pagar esse piso. Olha só como é interessante. Daí a importância da gente analisar esse tema aqui. Então, qual é o conteúdo? Responsabilização financeira para o pagamento de remuneração e a agentes comunitários de saúde e combate às anemias. Ou o parágrafo 7º, redação, como é que está? O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob a responsabilidade da União. Ou seja, mesmo que seja um servidor estadual ou municipal, a responsabilidade é da União. E cabe aos estados e municípios e ao Distrito Federal estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Ou seja, a União ela vai ser responsável pelo vencimento desses agentes. Mas nada impede que estados e municípios e Distrito Federal estipulem, né, outras vantagens a serem recebidas para incentivar. Né? São realmente profissionais importantes. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento, hein, galera? É do vencimento. Dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia serão consignados no Orçamento Geral da União
com datação própria e exclusiva. O parágrafo 9º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos. Isso vai ser repassado pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. O interessante aqui é que, além de a Constituição determinar, né, a possibilidade de fixação do piso por norma federal, a própria Constituição, no seu próprio texto, já estabelece um piso. Observe que ela nem precisava estabelecer um piso. Ela apenas diria que a União poderia fixar. Isso se aplicaria a estados e municípios. Ela aqui fez mais. Além de possibilitar implicitamente isso, expressamente ela própria definiu o piso de 2 salários mínimos. Isso vai ser repassado pela União aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate à endemia também terão, em razão dos riscos inerentes à função desempenhada, vão ter direito à aposentadoria especial e, somado seus vencimentos, adicional de insalubridade. Parágrafo 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos estados, Distrito Federal e municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e de combate à anemia não serão objeto de inclusão no cálculo para fim de limite de despesa com pessoal. Né? Então, aquele limite lá da LRF, você vai excluir isso aqui, com relação à fixação do limite de despesa da União. Cuidado, isso aqui está na cara que vai cair na prova sem esse não, galera. Vai dizer que será objeto de despesa, será objeto de inclusão no cálculo para fim de limite de despesa com pessoal. Né? Não serão, cuidado com provas objetivas. Né? A gente vai comentar daqui a pouco também a questão de piso de enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc. A gente vai ver a diferença da situação do piso da enfermagem da situação aqui de agentes de combate de saúde, agentes de combate, né, agentes de saúde de combate à endemia. A gente vai ver a diferença disso daqui a pouquinho. Bora para a próxima emenda aqui, galera. Vamos lá. É rapidinho, né? Essa aqui é importante demais também. Altera a Constituição Federal para levar para 70 anos de idade a idade máxima para a escolha de nomeação de membros para os tribunais STJ, STF, STJ, Tribunal Regional Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal de Contas da União e ministros civis do Superior Tribunal Militar. A gente sabe que a Constituição fixa limites etários para a nomeação dos membros desses tribunais. Não só limites etários, galera. Né? Prevê também idade mínima. Né? Prevê idade mínima e idade máxima. No caso aqui, a emenda 122, ela eleva a idade máxima para a nomeação dos membros desses tribunais. Então aqui, ó, eleva a idade máxima para escolha e nomeação de membros do STF. Então aqui, ó, STF, Tribunais Superiores, a gente vai colocar aqui, ó, STJ, TST e STM. A gente não coloca aqui, galera, TSE, porque TSE não tem membro nato, não é isso? Os membros do TSE tem uma escolha fixada de maneira diferente, normalmente de outros tribunais. Também aqui, ó, membros de TRF, de TRT e de TCU. Então, para a gente lembrar aqui rapidamente, ó, membros de STF, STJ, TST e STM. Cuidado aqui com o STM. Olha aqui a observação que eu deixei para vocês. No âmbito do STM, a fixação da idade é apenas para os ministros civis. O STM tem 15 ministros, galera. 10 são militares e 5 são civis. Então, a fixação de idade é apenas para os civis. E que idades são essas? Que idade é essa? Mínimo de 35, aí não mudou. E máximo de 70, beleza? Então, STF,
O ministro deve ter entre 35 até 70 anos quando da nomeação. STJ, para escolha, é 35 até 70. TST, 35 até 70. E STM, apenas os civis. Os ministros civis. 35 até 70. TRF, TRT, 30 até 70. 30 até 70 anos. E TCU, apesar de ser um órgão que está vinculado ali, né, administrativamente ao legislativo, não é o judiciário, mas tem prerrogativas parecidas de membros do Poder Judiciário. Na Constituição, inclusive, fixa que ministro do TCU tem as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos de um ministro do STJ. Então, se coloca também aqui na idade de 35 até 70 anos. Né? Então, uma lembrança aí rapidíssima sobre a fixação dessas idades. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Emenda 124 de 2022, né? Piso aqui da enfermagem. Isso aqui que gerou uma polêmica danada, ainda gera, né, galera? Institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. É aquela mesma ideia. Piso salarial, a competência é da União. A pergunta é, quando é que esse piso se aplica a servidores estatutários dos estados, Distrito Federal e municípios, quando a Constituição permite, de maneira expressa, ok? Quando a Constituição permite. Aí você aplica. No caso lá de agente de combate à endemia, a gente viu que a própria Constituição ela cuidou de fixar um piso. Né? Será de, no mínimo, uma lei federal para aumentar esse piso, não tem problema. Mas a própria Constituição cuidou de fixar o piso. E lembra lá, né? Ela cuidou de fixar o piso e ela já disse a origem do recurso para pagar o piso. Isso vai do orçamento geral da União. A União repassa para os estados, municípios e Distrito Federal. É assim que foi resolvido lá. Aqui a situação é diferente, como a gente vai ver. Então, olha só. Conteúdo: piso salarial para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Deve ser definido em lei federal. Aqui a Constituição não definiu. Ela disse que a lei federal vai definir. Artigo 198, parágrafo 12. Lei federal instituirá pisos salariais para profissionais nacionais, pisos salariais profissionais nacionais para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. A ser observados aqui, ó, por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, ou seja, não é apenas para o âmbito do direito privado, não, galera. Para direito público também, né? Ou seja, para aqueles que ocupam cargos públicos, como a gente vai ver aqui. Essa lei federal aqui, ela já existe, né? É a Lei 14.434. É a Lei 14.434 de 2022. A União, os estados, o Distrito Federal e municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o parágrafo 12, é a Lei 14.434 de 2022. Ou seja, até o final do exercício financeiro. Significa o quê? Até 31 de dezembro de 2022. Então, Estado, União, Estados, DF, municípios adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreira, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos em cada categoria profissional. Piso fixado em lei federal. Olha a confusão, galera. Olha a confusão aqui. Por quê? Porque aqui a Constituição diz que aplica o piso para todo mundo, inclusive no âmbito dos cargos públicos, mas ela não diz de onde vem o orçamento, de onde vem a disponibilidade financeira para que esse piso ele seja pago. Perceberam a diferença?
E aí houve um ADIM, foi ajuizado um ADIM, ADIM 7222. E o Supremo deferiu a cautelar na ADIM, suspendendo a aplicação da lei que instituiu o piso, a Lei 14.434. Trouxe até aqui para a gente dar uma olhadinha, galera. Olha só. A Lei 14.434, né? Então aqui ela fixa o piso aqui, ó. Ela altera a Lei 7498 de 86, fala o piso salarial dos enfermeiros contratados sob regime de CLT, né, será de R$ 4.750. A gente vai ver que isso aqui vai se aplicar também para estados. O piso salarial dos profissionais seletistas que tratam os artigos 7º, 8º e 9º dessa lei é fixado com base no piso estabelecido no CAPT, 4.750. Fala 70% para técnico de enfermagem, 50% para auxiliar de enfermagem e para a parteira. 70% de 4.750, 50% de 4.750. Olha só aqui agora. O piso salarial nacional dos enfermeiros contratados sob o regime de servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, nos termos da Lei 8.112, será de 4.750, mesma coisa, né? E aí fala 70% técnico de enfermagem, 50% auxiliar de enfermagem. União. Continua. O piso salarial nacional dos enfermeiros servidores dos estados, DF, municípios e suas autarquias, ou seja, vale para todo mundo, será de R$ 4.750. E aí fala, com relação à técnica de enfermagem estadual municipal do DF, 70% disso, e auxiliar de enfermagem, 50% disso. Essa lei pegou na data de sua publicação, beleza? Então essa é a situação. Isso gera um problema, né? Esses profissionais precisam ser valorizados, ninguém tem dúvida disso. São profissionais importantíssimos e a gente sentiu a importância deles na situação da pandemia. A gente vive até hoje. Então eles precisam ser valorizados. A grande questão é, será que o debate feito pelo Legislativo para implantar esses pisos nesses valores foi um debate adequado? Será que se visualizou as consequências práticas da implantação desse piso? Será que os estudos foram feitos adequadamente? Será que os debates foram racionais? Será que as consequências disso serão piores ou melhores? Tudo isso o Supremo foi levado a analisar na ADIM 7222, galera. E olha só, olha o que o Supremo decide aqui. Né? É bem longo, né? Eu antecipo a vocês que aqui os votos têm 130 páginas. Quem quiser ler, dê uma lidinha. Mas olha só o que ele diz. Necessária avaliação dos impactos da medida legislativa. O Supremo aqui analisou, galera, se a implantação desse piso no campo prático traria mais benefícios ou mais malefícios, né? Antes de tudo, porém, os valores e bens jurídicos constitucionais substantivos impõem avaliação prévia acerca do impacto financeiro e orçamentário sobre estados e municípios e os riscos para a sua solvabilidade, ou seja, se estados e municípios têm condições de implantar esse piso. Do impacto sobre empregabilidade do setor, tendo em vista alegações plausíveis de demissão em massa trazida aos autos. Se alegou, a gente tinha estudos aqui que foram anexados a essa petição inicial de que a implantação desse piso traria, no final das contas, demissões em massa, porque os hospitais eles não conseguiriam arcar com esse piso. Isso geraria o quê? Um impacto sobre a prestação do serviço de saúde, pelo alegado risco de fechamento de hospitais e redução dos quadros de enfermeiro. Então, diante de tudo isso, o Supremo considerou e determinou o quê? A suspensão provisória da aplicação da lei. Está aqui, ó. Foi referendada cautelar, levando em conta tudo isso, e determinou o quê? Que no prazo de 60 dias fossem fornecidas informações pelos entes estatais, órgãos públicos, entidades representativas da categoria e setores afetados, identificados ao final da decisão. E foi suspenso o quê? Suspensa a lei, os efeitos da lei 14.434, até que sejam avaliados os seus impactos. Então, foi essa a decisão do Supremo. Mais uma vez, repito aqui,
E não me canso de ser exaustivo. São profissionais que merecem toda a valorização. Entretanto, há essa questão de se esse debate feito pelo Legislativo foi ou não racional, né? Isso tudo foi devidamente avaliado. Então é isso que o Supremo vai analisar. Né? Isso aqui abre, né? Vou lançar a ideia aqui, né? Talvez em uma futura conversa a gente possa aprofundar isso, mas isso aqui abre, né, um debate interessante sobre aquilo que a gente chama de controle de constitucionalidade semiprocedimental. O que é isso? A gente normalmente analisa o controle de constitucionalidade pela norma, a norma já pronta, o produto pronto, a norma, a lei, por exemplo. Se aquela lei ela obedeceu o procedimento correto, se ela não obedeceu, ela é inconstitucional formalmente, é uma inconstitucionalidade formal, uma inconstitucionalidade procedimental. Ou se o conteúdo daquela lei é compatível com a Constituição. Né? Se foi incompatível, é uma inconstitucionalidade material. Aqui a gente não fala, galera, na inconstitucionalidade, na questão do controle de constitucionalidade semiprocedimental, a gente não fala do procedimento em si, e nem do conteúdo, mas da racionalidade dos debates, da racionalidade da discussão feita pelo legislativo para elaborar aquela norma. Perceberam? Então não é questão apenas do produto da norma, mas sim a legitimidade, a qualidade dos debates que foram realizados. Se aqueles debates foram suficientemente racionais e metódicos a possibilitar a elaboração daquela norma. Então, é um controle semi-procedimental. Aplicando ao caso concreto, será que o legislativo ele analisou adequadamente os impactos financeiros da medida? Se os entes públicos têm condição ou não de arcar com isso? Quais consequências práticas no setor privado? Será que isso foi realmente analisado? Então, observe que isso não é apenas procedimento. É algo que acontece dentro do procedimento. Então, é o controle semi-procedimental. Então, isso é já discutido no mundo todo, né? A gente tem decisões, né? Estados Unidos, África do Sul, Suprema Corte colombiana, Suprema Corte do Peru, que já discutiu isso aí, o controle de constitucionalidade semi-procedimental. E o Supremo está trazendo isso aqui para a nossa realidade. Então, fique com antenas ligadas, orelhas abertas, porque isso certamente vai mais na frente começar a ser cobrado em provas de concurso. Lembra disso, controle de constitucionalidade semi-procedimental. Outra oportunidade a gente pode tentar aprofundar o assunto aqui, apenas lancei a ideia, beleza? E vamos para a próxima aqui. A emenda 125 de 2022. Essa aqui também é relevante demais para a gente. Alterou o artigo 105 da Constituição para instituir no recurso especial o requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. A gente tem no STF, galera, em série de recurso extraordinário, a repercussão geral lá para o recurso extraordinário. A emenda 125 trouxe para o recurso especial a relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Vai servir como uma espécie de filtro para o juiz de admissibilidade do recurso especial. Vamos dar uma olhadinha rápida nisso aqui também. O que é que ela traz? Cria o requisito da relevância como condição para a admissibilidade dos recursos especiais. 105, parágrafo 2º. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional, discutidas no caso nos termos da lei. Atento para isso aqui. A fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, pelo STJ, o qual somente poderá dele não conhecer, com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o seu julgamento. Observe a semelhança aí com repercussão geral, né? Até o quórum, né? Mesmo o quórum para não conhecer um recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. Quórum de 2/3. Mas aqui tem, é importante lembrar, que aqui há uma presunção de relevância. Parágrafo 3º, haverá relevância. E que trata o parágrafo 2º nos seguintes casos. Então, aqui vai haver uma presunção de relevância. Ações penais, ação de improbidade administrativa, ação cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, ações que possam gerar inelegibilidade,
hipótese que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do STJ, bem como outras hipóteses previstas em lei. Outras hipóteses previstas em lei. Com relação à eficácia temporal, está no artigo 2º da emenda 125. Olha o que diz. A relevância de que trata o parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição será exigida dos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor dessa emenda. Então, olha só, o parágrafo 2º diz que a vigência seria imediata com relação à exigência da repercussão geral. A repercussão geral não, da relevância. Ocasião em que a parte poderá atualizar o valor da causa para fins, né, de aplicação lá do inciso 3º do parágrafo 3º, que é a presunção quando tem mais de 500 salários mínimos. Essa emenda entra em vigor na data da sua publicação. Isso aqui gerou uma repercussão danada, galera. Porque se perguntou o seguinte, opa, né, a gente tem aí uma emenda constitucional que cria um requisito novo, né, e que diz que a eficácia é imediata. Né? A partir do momento que vigorar, já vai se exigir que o recorrente no recurso especial demonstre essa relevância. Mas como é que vai ser essa demonstração? A gente tem ali algumas situações nas quais há uma presunção. Mas em termos práticos, como é que ele deve demonstrar isso? Quais são os requisitos? Então se começou a discutir se aquilo teria ou não realmente uma exigência imediata. Se a demonstração da relevância seria imediatamente exigível nos recursos especiais que passaram a ser interpostos após a entrada em vigor da emenda 125. E aí o STJ, tal qual fez o STF lá na repercussão geral, né, editou o enunciado administrativo. Olha o que diz o enunciado. Enunciado administrativo número 8. A indicação do recurso especial dos fundamentos de relevância da questão do direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, no enunciado administrativo número 8, que é que o STJ diz, olha, a gente só vai passar a exigir após a elaboração de uma lei federal que regulamente, né, essa lei federal do 105, parágrafo 2º, que regulamente a questão, né, tal qual fez o STF lá na repercussão geral, beleza? Então isso aqui é a nossa revisão com relação às emendas constitucionais. Tratamos aqui dos pontos essenciais, claro que todos esses assuntos merecem maior aprofundamento. O objetivo da gente aqui é levar o conhecimento seu que essas emendas foram editadas e qual é o assunto principal delas e dar uma visão geral de sua aplicação, beleza? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para tratar de atualização jurisprudencial. Vamos comentar os julgados mais importantes do Supremo no ano 2022. Vai tomar uma aguinha daqui a pouco. A gente volta para o nosso bate-papo.